aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos de volta e hoje refletindo sobre a segunda bem-aventurança, conforme o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Então, a segunda bem-aventurança nós lemos assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ou felizes os que choram, porque eles serão consolados. E nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, de grandes mudanças, que sempre provocam grande estresse e informações desencontradas que causam tantas incertezas quanto ao dia de amanhã. Mas, né, isso sempre traz estresse, mas também há muita gente sofrendo porque já está passando fome, outros porque perderam renda, perderam emprego e não sabem como pagar suas contas. E mais triste ainda, pessoas que estão sofrendo e chorando pelo luto, né? Porque perderam pessoas próximas, pessoas queridas. Então, é muito bom nessa hora ouvir uma palavra dessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É bom saber que nós podemos contar com o consolo de Deus nessas horas, né? E é importante, dado todo esse estresse e esse estado de alma que as pessoas andam angustiadas e aflitas, terem tempo para pararem e a sós, em silêncio, achegarem-se à presença de Deus pela fé, confiantes que poderão encontrar o consolo dele, especialmente o consolo da sua presença amorosa, que o seu amor é certo, né? E temos a promessa de Jesus. Na verdade, a Bíblia promete o consolo para aqueles que sofrem, para os seus amados, para aqueles que creem em Deus e confiam no Senhor Jesus Cristo. Então, pode contar, né, com esse consolo. E achegue-se a Deus confiantemente e desfrute desse consolo. Nesses tempos é muito importante isso, né? E desfrutar da certeza dessa presença e do amor de Deus na nossa vida. E também é bom a gente lembrar que Jesus aqui, ele não está falando para 9 pessoas. Ele fala de 9 bem-aventuranças nesse texto. Ele não está falando para 9 pessoas diferentes, tipos de pessoas diferentes. Mas ele está falando para os seus discípulos. Ele está falando de 9 características que aqueles que o seguem de coração têm, mais ou menos, mas têm. E, portanto, esses seus discípulos são bem-aventurados de várias maneiras, né? Então há um encadeamento nessas bem-aventuranças. E é bom lembrar que a palavra que Jesus usa aqui para aqueles que choram, esse verbo, ele está no tempo ativo e não passivo. Não é simplesmente aqueles que sofrem um choro, né? Mas eles choram por causas específicas, choram por algumas razões aos quais são sensíveis. E choram muito mais na alma do que fisicamente, né? Então, uma vez que esses bem-aventurados são os mesmos nas 9 bem-aventuranças, esses que choram, que serão consolados, são também aqueles da primeira bem-aventurança que nós falamos. Bem-aventurados humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, eles sendo humildes em espírito, eles estão sensíveis, primeiramente, aos próprios pecados. Eles estão sensíveis a todas as formas com que ofendem ao Pai que os ama tanto. A Deus, seu Criador e Pai, que derramou seu amor na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, e seu Filho que se entregou por nós por causa dos nossos pecados. Então eles choram por isso. E eles são bem-aventurados porque serão consolados com o perdão completo de Deus. O perdão que nos reconcilia, que nos torna livres, nos reconcilia com o Pai e nos traz de volta a comunhão com o Pai e com o Filho por meio do Espírito Santo.
Então eles têm essa certeza e podem se alegrar nisso, ainda que chorem na sua alma por conta das suas imperfeições e pecados. Mas eles também choram e estão sensíveis ao sofrimento dos outros. Eles têm essa profunda empatia que os leva, percebendo sua própria imperfeição, seus próprios pecados, sendo humildes em espírito, eles são capazes de compreender que os outros também estão sujeitos às mesmas coisas, passam pelas mesmas coisas, sofrem da mesma forma e têm essa profunda compaixão, ou seja, sofrem com os outros. E sofrem com os outros que estão passando tanto essa luta contra o pecado para se aperfeiçoarem pela palavra de Deus e pela comunhão com o Senhor, mas também sofrem tudo que passam no mundo, né? Como o luto, a fome, as perdas, a aflição, angústias, né? Tristezas. E então eles se compadecem e agem a partir dessa compaixão em amor para consolar os outros. E por isso eles também são bem-aventurados, porque estes que têm essa profunda compaixão e buscam consolar os outros, encorajar e fortalecer os outros, eles podem contar com a mesma compaixão de Deus e serem consolados. Então, se você é um discípulo de Jesus, se você chora na sua alma nesse momento, nesses tempos difíceis, tanto por si mesmo quanto pelos outros, então saiba que você pode contar com a bênção do consolo divino, da presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida por meio do seu Espírito Santo. Achegue-se a Ele, busque-o e Ele virá com a sua presença amorosa consolá-lo, confortá-lo, seja com palavras ou não. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Gostou do vídeo? Ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.